Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso, eu também queria avisar que esse caso aconteceu em 2015, mas até hoje não aconteceu o julgamento, pelo menos eu pesquisei muito mesmo e não encontrei nenhuma informação sobre o julgamento. Então provavelmente realmente não aconteceu ainda. Mas é um caso muito interessante que já foi praticamente todo elucidado, só falta mesmo o julgamento para saber as condenações das pessoas envolvidas, e então eu decidi trazer, mas é claro, depois quando acontecer o julgamento e a gente souber aí as sentenças, eu volto aqui para atualizar vocês. Então é isso, vamos puxar a vinheta e começar o caso de hoje. Ezra Liam Joshua Fink tinha 7 anos na época dos fatos e vivia em São Paulo com sua mãe Liane Fink, de 29 anos, e o padrasto Mizé Shabani Mipiri, de 27 anos, e também 2 irmãs mais novas. O Ezra, sua mãe e o padrasto não eram brasileiros, sendo que o Ezra e a mãe eram sul-africanos e o padrasto tanzaniano. Ali e o Shabani vieram para o Brasil em 2009 e deixaram Ezra, que tinha só 1 aninho na época, na África do Sul vivendo com a sua avó. No Brasil, o casal se estabeleceu em São Paulo, iniciaram o seu próprio empreendimento, que era uma loja de doces no térreo do prédio onde eles moravam, e tiveram 2 filhas. Em 2013, eles resolveram que já estavam com a vida estável então e trouxeram o Ezra para o Brasil para viver com eles. Porém, as coisas com o Ezra aqui no Brasil não foram muito fáceis, porque segundo Ali e o Shabani, o Ezra era um menino muito teimoso, custoso e desobediente, que não aceitava regras, bagunçava muito a casa e não queria ajudar a arrumar, e também às vezes ele pegava dinheiro escondido do caixa da doceria da família, que eu disse que ficava ali no térreo do prédio aonde eles moravam. Por conta disso, então, Ali, que era a mãe do Ezra, discutia muito com ele e também chegava a bater no menino várias vezes. Mas, segundo ela, essas surras aí que ela dava no menino era no intuito de educar e não de machucá-lo. Porém, em junho de 2014, os professores do Ezra perceberam que ele foi para a escola todo machucado. Eles já tinham visto hematomas no menino antes, mas dessa vez era mais sério e então, suspeitando de agressões e maus tratos, a coordenação da escola acionou o conselho tutelar. Ao procurar a família de Ezra, a sua mãe, Lee, disse ao conselho tutelar que batia no filho com o intuito de educar e não machucar, como eu tinha dito antes. Mas mesmo assim, naquele mesmo ano, foi concedida uma liminar de acolhimento, suspendendo o convívio familiar de Ezra com a mãe e o padrasto, e ele foi levado de casa. Meses depois, em janeiro de 2015, o juiz que cuidava do caso permitiu que Ezra voltasse a conviver com o casal e determinou que o Centro de Referência de Assistência Social acompanhasse a família por 6 meses. 6 meses depois, em julho de 2015, foi entendido que o Ezra estava seguro com a família e, ao ser questionado, ele pediu para voltar a viver em casa. Sendo assim, ele foi devolvido então à mãe e ao padrasto. 2 meses depois, em 4 de setembro de 2016, aconteceu uma reviravolta chocante envolvendo Ezra e sua família. Naquele dia, o padrasto dele, Shabani, telefonou para um primo que também vivia em São Paulo e contou uma história macabra. Segundo ele, Lee e as 2 filhas já tinham embarcado ali no aeroporto e já estavam na Tanzânia, o país natal do Shabani. Isso porque, segundo ele, Ali tinha se descontrolado durante uma birra do Ezra e tinha tirado a vida do menino. Segundo ele, na manhã de 28 de agosto, 7 dias antes desse telefonema, ele saiu para levar as 2 filhas na creche e quando voltou para casa, Ezra já estava morto. Lee tinha contado para ele que o menino estava se recusando a comer, e então ela começou a bater nele, se descontrolou e golpeou o menino com uma faca na altura da virilha da perna direita. Para ajudar a esposa a ocultar o crime, Shabani colocou cartazes de reforma na porta da doceria da família e chamou 2 homens para ajudá-lo a levar um freezer da loja para dentro do apartamento da família.
O casal usou esse freezer para esconder o corpo do menino Ezra e em 3 de setembro fugiram com as 2 filhas para a Tanzânia. Sem saber o que fazer com essas informações, o primo do Shabani telefonou para um outro primo deles que também vivia em São Paulo e contou tudo. Esse segundo primo, então, foi quem foi até o apartamento da família para conferir se toda essa história era realmente verdade. Lá ele viu que realmente a doceria da família estava fechada com aqueles cartazes de reforma e parecia que não tinha ninguém em casa. Ele acionou a polícia e contou tudo, mas foi informado de que só seria enviada uma viatura se tivesse realmente algum indício de crime. Ele então conseguiu procurar a síndica ali do prédio, que também vivia lá, explicou toda a situação e conseguiu autorização para entrar no apartamento da família. Do corredor do prédio, chegando ali próximo do apartamento, ele e a síndica já conseguiam sentir um odor muito forte que só piorou quando eles entraram no apartamento. Lá dentro, então, ele foi direto no freezer, porque o Shabani tinha contado, que o menino estava no freezer, e realmente ele encontrou lá dentro o corpo do Ezra já sem vida. Para esconder o corpo, o casal tinha coberto ele com lençóis, sacos de lixo preto, pedaços de papelão e colocado potes de sorvete por cima. Imediatamente, o primo de Shabani ligou novamente para a polícia, que agora, informados sobre o corpo, foi imediatamente para o local. Com as informações passadas pelo primo, as autoridades já sabiam que Lee e Shabani tinham embarcado para a Tanzânia no dia anterior. E isso foi confirmado através dos registros e câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que mostravam a família caminhando tranquilamente pelos corredores em direção ao seu voo. A prisão preventiva de Lee e Shabani foi decretada e a Interpol de São Paulo inseriu, a pedido da Justiça, o nome do casal na difusão vermelha, onde ficam os foragidos internacionais. O casal permaneceu foragido por quase 3 meses, até que foram encontrados e presos em 25 de novembro em Bagamoyo, na Tanzânia. Segundo as palavras do delegado federal Valdeci Urquiza Júnior, chefe da Interpol no Brasil, os 2 ficaram surpresos quando foram presos e souberam que seriam transferidos ao Brasil para responder pelo crime. A impressão que nós temos desse caso é que eles agiram acreditando que ficariam impunes na Tanzânia. Agora vão responder por essa atrocidade. O casal foi levado a Amsterdã, onde permaneceram presos aguardando o processo de extradição até 26 de fevereiro de 2016, quando finalmente retornaram para o Brasil. As 2 filhas do casal, que estavam com eles, foram entregues a parentes e permaneceram na Tanzânia. Em seu depoimento, Ali confirmou toda a história que o Shabani tinha contado ao primo e reforçou que ele não tinha nenhum envolvimento na morte do menino, que ajudou apenas na ocultação do cadáver. Ainda durante as investigações, os policiais também encontraram vídeos de câmeras de segurança do prédio onde a família morava, que mostravam realmente Shabani e 2 homens carregando o freezer da doceria para o apartamento no dia 28 de agosto, e a família indo para o aeroporto no dia 3. Também foram localizadas conversas de Lee com algumas amigas nas redes sociais, onde ela reclamava frequentemente do comportamento de Ezra. Em uma conversa que aconteceu um dia antes da família embarcar para a Tanzânia, ela dizia para a amiga que não aguentava mais e que estava pensando em levar o menino a um psiquiatra ou mandá-lo de volta para a África. Só que nesse dia, o menino já estava morto há 5 dias. Entretanto, conversando com vizinhos, professores e pessoas que viam o Ezra constantemente, os policiais ouviram apenas relatos de que o menino era sempre visto quieto e calado no seu canto, às vezes parecia até triste e com medo de alguma coisa, e não parecia ter esse comportamento rebelde como Ali e o Shabani descreveram. Na verdade, algumas pessoas disseram que viram ele várias vezes usando calça de moletom e também blusa comprida em dias quentes, como se quisesse esconder o corpo, o que poderia ser um indício aí de que ele estava escondendo os hematomas das agressões que sofria em casa. Ao mesmo tempo, essas pessoas disseram que não era comum ouvir o Ezra chorando ou algum indício ali de que ele pudesse estar sendo agredido no apartamento da família,
família, às vezes eles escutavam sim ele chorando, mas era normal esporadicamente como qualquer criança de 7 anos. O corpo de Ezra ficou 25 dias no necrotério do Instituto Médico Legal. A demora na retirada do corpo ocorreu porque os parentes próximos da vítima, que poderiam liberar o cadáver e cuidar dos ritos fúnebres, viviam na África do Sul. O Fundo das Nações Unidas para a Infância havia encaminhado um pedido à embaixada daquele país para ajudar na localização de familiares. O vice-cônsul sul-africano Thabo Sedibana informou, porém, que as buscas não tiveram êxito e liberou o enterro do garoto. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que, depois do aval do consulado, tomou a iniciativa de enterrar o menino, pois nenhum parente se comprometeu a se responsabilizar pelo corpo. Uma missa foi feita em homenagem ao Ezra no cemitério Vila Formosa no dia 5 de outubro. Na missa estavam presentes o secretário de Direitos Humanos, a Arquidiocese de São Paulo, a Pastoral da Menor e representantes do Consulado da África do Sul. Quando foi enterrado, o túmulo de Ezra tinha apenas uma coroa de flores com a frase "Descanse em paz", que foi dada pelo IML. Lee e Shabani permaneceram presos aguardando o julgamento até setembro de 2017. Nessa época, a juíza do caso entendeu que não haviam provas o suficiente que o Shabani tinha participado do crime de homicídio e sim apenas na ocultação de cadáver. Sendo assim, ela concedeu a ele o direito de aguardar o julgamento em liberdade e ele foi liberado, mas tudo isso com as condições de ele comparecer a todos os atos do processo, não poder deixar ali o estado de São Paulo e também entregar o seu passaporte às autoridades. Entretanto, o Shabani permaneceu em liberdade por pouco tempo. Em abril de 2018, ele foi preso novamente, dessa vez por tráfico de drogas, após ser pego pela polícia com 60 porções de cocaína. Com isso, ele perdeu o seu direito de aguardar o julgamento em liberdade e foi preso novamente. Depois desse episódio, o Ministério Público recorreu da decisão da juíza do caso de acusar o Shabani apenas por ocultação de cadáver, e então ele voltou a ser acusado de homicídio também, assim como Ali, depois que os desembargadores entenderam que ele agiu sim diretamente na morte do menino. Sendo assim, tanto Ali quanto o Shabani serão julgados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, podendo receber uma pena de mais de 30 anos de prisão. Ariel de Castro Alves, advogado membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, declarou: uma decisão adequada, já que sempre existiram fortes indícios de que a mãe não cometeu o assassinato sozinha e que em todos os momentos da execução ela teria sido auxiliada pelo padrasto. Os 7 jurados do Tribunal do Júri é que vão decidir se de fato Shabani participou do assassinato da criança em conjunto com sua companheira ou não. A pena da mãe de Ezra pode ultrapassar 30 anos de prisão, já que ela será julgada por homicídio triplamente qualificado e tem o aumento de 1/3 da pena, já que a vítima tinha menos de 14 anos, além da ocultação de cadáver, ao qual ela também é acusada. O padrasto pode receber a mesma pena, ou caso seja inocentado pelo homicídio, pode receber pena de 1 a 3 anos de prisão pelo crime de ocultação de cadáver. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Esse caso, inclusive, eu peguei de uma sugestão aqui nos comentários. Também deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.